Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Nessa aula eu pretendo falar sobre o ambiente de estudos, quando ele é trazido para o seio da nossa família, para dentro da nossa casa. Esse assunto ele abarca 3 aspectos distintos. Normalmente as pessoas, quando imaginam que os estudos das crianças são realizados em casa, elas pensam no ambiente da seguinte maneira: infraestrutura. Que você tem que ter isso, aquilo, aquele outro, um quarto especial para os estudos, que você tem que ter bons computadores, boas mesas, estantes repletas de livros, de materiais, de mapas, globos, enfim, o que vocês puderem imaginar. Mas este é apenas um dos aspectos, e eu diria muito provavelmente o menos importante, embora seja um contexto nesse sentido de infraestrutura, seja bastante importante na medida em que propicia, facilita, melhor dizendo, a transmissão de determinados conteúdos, né? Mas, embora seja importante, eu não penso que seja o essencial, o principal. Os outros 2 aspectos que envolvem essa questão do ambiente são você e seu filho, ou seus filhos, né? E é sobre isso que você precisa focar a sua atenção quando começar, então, a realizar as aulas das crianças em casa. Acredito que para começar, falando de você, o que você precisa fazer, então, para criar um ambiente favorável ao estudo? Antes de mais nada, você precisa dar o exemplo. Você precisa adquirir o hábito de estudar. Isso não pode ser uma surpresa para o seu filho. Não pode causar estranhamento nele ver você com um livro, ver você fazendo uma pesquisa, ver você redigindo alguma coisa. Isso tem que ser comum para ele. Por quê? Porque é preciso que os nossos filhos percebam que aquilo que nós exigimos deles, que eles façam, nós também fazemos. Com isso, eles percebem uma coerência não só no nosso discurso, mas no nosso modo de ser enquanto indivíduos, mas também enquanto família. Eles percebem então que a família toda caminha numa mesma direção. Que para a família toda, o estudo, o conhecimento, a busca pela verdade é um objetivo real, é um exercício constante. E não uma coisa com a qual você enche os ouvidos do seu filho, mas você mesmo não vive, sabe, sei lá por que razão, certo? Então, se você não tem esse hábito, você vai ter que passar a ter. Não porque eu estou dizendo, mas porque simplesmente se você quer que o seu filho receba uma formação melhor do que aquela que a escola tradicionalmente oferece, você vai ter que se esforçar e fazer um serviço melhor, certo? Então, o primeiro passo é esse: dê o exemplo, estude. O segundo passo é o seguinte: seja modesto. Não tenha expectativas irreais, né? Você que está começando, ou que você que ainda nem começou a praticar a educação domiciliar, não almeje logo na primeira semana cobrir uma carga horária, sei lá, de quantas horas, cobrindo não sei quantas disciplinas. Calma, isso é uma novidade para você, isso é uma novidade para o seu filho, isso é uma novidade para sua família, isso é uma novidade no nosso país. Lembrem-se, nós somos uma primeira geração.
Nós estamos aprendendo a fazer isso. E, portanto, especialmente aqueles que não têm a prática de ensinar, e mesmo os que têm, ensinar o filho de alguém e ensinar o próprio filho é diferente. Então, desacelere e vá com calma para que você se conheça nesse exercício, para que você não se frustre, para que você não desperdice energia em coisas improdutivas. É melhor que você vá escalando aos pouquinhos, mas com constância, do que você arranque logo de cara numa altíssima velocidade e logo em seguida não tenha mais fôlego algum para continuar e comece a cogitar de que essa foi a pior decisão que você tomou, que não deveria ter sido assim, certo? Então, assim, reduza suas expectativas, saiba que você é um amador, você não é um profissional, e no caso de você ser um profissional de ensino, você nunca viveu isso em casa com seus filhos, isso é diferente de uma escola, né? Então o ritmo tem que ser diferente, as questões envolvidas aí em função do vínculo afetivo são bem mais complexas, então não se afobem e não esperem muito de si no início. Aprendam com o tempo, tenham paciência, certo? Nós não podemos perder de vista que o principal aqui não é o boletim, isso não existe mais, o essencial não é a nota, mas o essencial é a formação das nossas crianças e aquilo que nós iremos deixar na memória delas, como elas se lembrarão de nós nesse tempo, certo? Então tá, a primeira coisa com respeito a si foi dê o exemplo, a segunda, não tenha expectativas muito altas, seja paciente, seja modesto, seja humilde, né? E agora, com relação então ao seu filho, né? Mudando agora, indo para o segundo aspecto dessa questão do ambiente familiar. Embora soe um tanto clichê, é verdade que as crianças não aprendem todas do mesmo modo. Nós já falamos a respeito da questão dos temperamentos, já passei alguns links a respeito para vocês. Teve um colega também que compartilhou algumas coisas lá no grupo. Então, tendo mais ou menos uma ideia desse assunto, né, nós já sabemos que as coisas não funcionam da mesma maneira para todo mundo, né? E também isso é verdade com relação ao aprendizado, né? Grosso modo, nós podemos dizer que algumas crianças, as crianças são sensoriais, né? Elas precisam que as coisas passem antes pelos sentidos, né? Para que então, mais adiante, elas sejam capazes de pensar em conceitos, né? Sem que eles sejam vazios, mas que tenham algum conteúdo real nas suas mentes, né? Eu falei a respeito disso na aula anterior, quando eu mostrei a escala Cuisinart, falando sobre matemática. Então, nós sabemos que essa é uma dimensão essencial para a criança, a dimensão corporal, a dimensão sensorial, mas algumas crianças, no ato de aprender, elas utilizam mais alguns sentidos do que outras. Por exemplo, muitas crianças são predominantemente visuais. São crianças que aprendem observando, vendo a coisa ser feita diante delas. Então, são casos em que você vai mostrar para ela a operação, vai indicar no mapa o trajeto, vai passar um filme que relata aquele episódio, né? E isso
vai ser absorvido da maneira mais adequada e mais produtiva para a criança, né? Mas nem todas as crianças são assim. A escola tradicionalmente enfatiza a visão, né? Então tem o quadro e por aí vai. A ênfase sempre quase sempre é no visual. Mas há crianças, por exemplo, que são mais auditivas. Então são aquelas crianças que elas podem não estar vendo nada. Nada precisa ser mostrado para elas como figuras, mapas, enfim, mas elas captam entendendo bem uma explicação. São casos em que a leitura em voz alta é sempre uma grande ferramenta, né? A criança memoriza melhor as coisas ouvindo as coisas do que vendo, né? Talvez até vocês estejam se avaliando agora, né? Qual é o sentido predominante, né, em vocês. E há também casos que alguns chamam de sinestésicos, embora eu acho que essa não seja a expressão mais adequada. Mas o que esse outro grupo, de que maneira esse outro grupo aprende? São aqueles casos de crianças tidas como inquietas. Aqueles que não conseguem parar quietos prestando atenção na explicação, por exemplo. Isso não é bicho carpinteiro, como dizia minha avó. Isso não é necessariamente algum transtorno comportamental. Esse pode ser o caso de uma criança que aprende tendo que fazer alguma coisa. Ela consegue a quietude interior necessária para o aprendizado realizando algo. O meu filho mais novo, Nathaniel, ele é assim. E ele é assim desde o ventre. Ele foi o mais inquieto dos três. Ele é um menino que eu acho que eu não lembro, ele começou a andar com 10 meses. E eu não lembro se ele já tinha 1 ano, uma vez que ele entrou dentro da estante da Chloe e eu peguei ele entre as prateleiras. Um negócio assim assustador. Eu tinha que ter grades nas janelas do apartamento porque senão ele caía, ele se jogava porque ele não parava quieto. Ele escalava tudo e até hoje é assim. E então, como é que você vai ensinar em casos assim, se você está suspeitando que esse é o caso do seu filho? Não exija dele que ele fique muito tempo quieto para começo de conversa. É bom que antes de começar a rotina de estudos ele já tenha tido a chance de extravasar um pouco de energia, né? De correr, de pular, enfim. Mas tá, e na hora do estudo, na hora que tem que sentar então para estudar, o que é melhor fazer nessa hora? Se é algo que exige dele que ele apenas ouça, nada impede que ele faça alguma coisa com as mãos. Ele pode montar um quebra-cabeça, ele pode estar brincando com massinha, fazendo um desenho, fazendo origami, sei lá, alguma coisa precisa estar sendo feita no processo. E quando você perceber isso, você vai ver como vai render mais. Como você não vai ter que ficar chamando a atenção toda hora. Como vai ser mais produtivo o tempo de vocês, né? O tempo de estudo em casa varia de acordo com a família, com o tipo de programa que você adota, né? Se você quer seguir um currículo ou se você vai adotar
uma metodologia clássica ou se você vai ser unschooler, tudo vai depender da escolha da sua família. Mas seja lá qual for essa escolha, a verdade é que nós precisamos de muito menos tempo para cobrir aquilo que a gente se propõe do que a escola. Pelo simples fato de que na escola a professora precisa dar conta de 20, 30, 40 crianças vindas das mais diferentes famílias, que aprendem das mais diferentes maneiras, com as mais diferentes necessidades. Então, quanto tempo se perde, por exemplo, só em fazer com que todas parem quietas? Né? Agora em casa, você tem um filho, 2, 3, 5, 6, é menos gente, são seus filhos, né? E você vai ser capaz de transmitir aquilo que você deseja da maneira mais adequada àquela necessidade específica do seu filho. Então a coisa vai render muito mais, né? Dificilmente você vai ter que ficar um turno inteiro estudando, a menos que queira, a menos que a criança demonstre interesse e você não esgote os recursos, você não esteja forçando, mas seja algo do interesse dela, né? Pois bem, então procurem investigar melhor de que maneira vocês acham que os seus filhos recebem e aprendem melhor as coisas. O ideal seria, em caso de dúvida, utilizar mais de uma ferramenta, né? E tentar transmitir as coisas da maneira mais versátil possível, especialmente se você tem mais de um filho e se eles aprendem de maneiras distintas, certo? Agora, uma outra questão importante, até aqui, em se tratando dos filhos, nós falamos apenas da questão cognitiva, digamos assim. Mas existe um outro aspecto muito importante que não pode ser deixado de lado em se tratando de educação domiciliar, que é a questão emocional, a questão psicológica e emocional das crianças. Eu brinquei na aula anterior falando que eu tenho fortes tendências militares, e é verdade. E talvez alguns de vocês até tenham lido lá no blog, quando eu postei, acho que alguns meses atrás, falando sobre a nossa inversão aqui em casa. Que então agora o Gustavo tinha assumido as aulas com as crianças, enquanto eu me dedicava mais à casa e aos cursos, ao blog, enfim, aos nossos outros projetos. Mais voltada então ao ensino de adultos do que ao ensino de crianças. E por que isso? Porque eu percebi que eu não estava mais conseguindo desligar o botão da professora. Eu havia me tornado predominantemente professora das crianças, de modo que a mãe havia sido reduzida a quase nada. E eu comecei a perceber os malefícios que isso estava trazendo para a relação com os meus filhos. Então, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque, como eu falei anteriormente, não se trata simplesmente de uma formação intelectual, mas de um arquivo de memórias que ficarão impressas no coração dos nossos filhos. E ainda que nós nos esforcemos, e certamente nos esforçaremos para selecionar aquilo que nós acreditamos ser o melhor currículo, as melhores opções, os melhores métodos para a educação deles em casa, nós não podemos de modo algum descuidar desse outro aspecto, desse suprimento emocional que eles precisam, porque antes de nós sermos professores deles, nós somos pais, certo? Então,
não façam como eu, não invertam as coisas. E a ferramenta que eu sugiro a vocês na tentativa de evitar esse problema que eu enfrentei é a seguinte. Há um escritor americano bem conhecido chamado Gary Chapman. Aqueles de vocês que fizeram a oficina de casamento com o Gustavo certamente já estão carecas de ouvir falar no Gary Chapman, porque ele tem um material, algumas obras, em que ele fala a respeito das 5 linguagens do amor. Nessas obras que ele aplica essas 5 linguagens a diferentes tipos de relacionamento, ele define 5 maneiras pelas quais as pessoas comunicam e recebem amor. E assim como existem sentidos predominantes em todos nós, também há maneiras predominantes de nós nos sentirmos amados e comunicarmos amor. Então é muito importante que vocês aprendam a discernir isso nas crianças, para que vocês consigam supri-las emocionalmente da maneira mais adequada e mais produtiva emocionalmente para eles, mais rica, certo? Gary Chapman, então, ele define 5 maneiras, as 5 linguagens, como eu havia dito, né? Uma delas é tempo de qualidade. São aqueles casos de pessoas que elas se sentem amadas com a presença da pessoa querida por perto, né? E quando elas desejam manifestar amor, elas se fazem presentes, né? São aqueles casos assim, isso é mais comum entre homens, né? Aquele afeto do pai, por exemplo, do Senhor, que acredita que basta estar junto ali, para que então os filhos, a esposa, se sintam amados, né? Essa é uma das maneiras, né? O tempo de qualidade, o tempo junto, né? Pode estar fazendo alguma coisa junto, pode não estar fazendo nada, pode estar só ali, né? Uma presença física, né? Uma outra linguagem do amor é a linguagem das palavras de afirmação. São aqueles casos de pessoas que precisam ouvir que são amadas, que são queridas, elas precisam ouvir as qualidades que possuem. Dessa maneira elas entendem que são amadas. Elas precisam ler lá o bilhetinho, eu te amo, estou com saudade, o e-mail, o recado, né? São palavras de afirmação. E quando elas desejam então expressar afeto, elas o fazem dessa maneira também, né? Normalmente são aquelas pessoas que sabem o que dizer na hora em que o consolo é necessário, por exemplo, né? Justamente porque esse é o caminho mais fácil por meio do qual elas comunicam o afeto que elas têm. Uma outra linguagem é a linguagem dos presentes. A pessoa pode não dizer nada, pode dificilmente estar presente, mas ela demonstra o afeto indo lá e comprando justamente aquilo que fulano queria, justamente aquilo que fulano precisava. E também se sente amada assim, ganhando aquilo de que gosta ou de que precisa, né? Não confundam isso com aquela saída barata que muitas pessoas dão, que para em lugar de resolver os problemas ou de se comprometer, enchem então as crianças com brinquedos
para conseguir achar que dessa maneira vão suprir emocionalmente as crianças, né? E não é isso, né? Não é uma desculpa, né, para negligência, não é isso. Até agora nós falamos 3, né? Tem mais 2. Uma delas é a linguagem do toque físico. É aquela tia que, para mostrar que gosta de ti, ela vai lá e te abraça, dá aquele abração apertado, aquele tio que vai lá e dá aquele tapão nas costas, né? Aquelas coisas constrangedoras assim de família, né? Também é uma linguagem bastante comum, a linguagem do carinho, a linguagem da ternura, do beijo, do colo, né? Então é o caso do nosso filho do meio, Benjamin. Ele precisa de colinho, ele precisa de carinho e ele também demonstra afeto assim, né? Então, quando ele gosta de alguém, quando ele menos espera, ele vai estar no colo da pessoa, abraçando a pessoa, dando beijo na pessoa, fazendo carinho na pessoa. É o jeito que ele tem de demonstrar afeto. Qual é que está faltando? Nós vimos então tempo de qualidade, as palavras de afirmação, os presentes, o toque físico, e tá faltando um. Só um instantinho.